Tema de hoje, uma fé inabalável. E por que falar sobre fé e ainda fé inabalável? Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão cada vez mais se afastando de Deus. E tem algumas coisas, como eu disse há pouco, e agora outras que nós vamos ver, que estão descritas ou descritas na Bíblia, que nós precisamos ler. E Jesus disse, se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. Ler, guardar no coração e praticar nas nossas vidas. Algumas coisas descritas na palavra, por exemplo, sobre hoje, uma data muito especial, que, como eu disse quinta-feira passada aqui, se você puxar no Velho Testamento, a história do povo de Deus, por exemplo, quando o povo saiu do Egito, antes de sair, para quem lê a Bíblia sabe, Deus, através de Moisés, deu uma ordem e disse: vocês precisam pegar um cordeiro sem mácula, sacrificá-lo e o sangue dele passar nos umbrais das portas de vocês. Isso será a Páscoa. O que é Páscoa? A palavra Páscoa traduzida quer dizer passagem. Ou seja, eles iam passar da escravidão do Egito. Eles estavam lá já há gerações, há pelo menos 430 anos. Deus ouviu a oração, Deus enviou Moisés, Deus libertou o povo e disse: isso vai ser um marco para vocês. Quando vocês saírem daqui, que virá o anjo do Senhor, o anjo da morte passou, todos os primogênitos do Egito morreram, e Faraó liberou o povo, e o povo saiu de lá. E Moisés disse: passem o sangue desse cordeiro nos umbrais das suas portas, gravem isso, guardem isso, e quando vocês saírem daqui, isso vai se tornar uma festa para vocês. Todos os anos vocês vão se reunir e nessa época vocês vão comemorar. Vocês vão comemorar a passagem da escravidão que vocês viviam para a liberdade que eu tenho para vocês. Vocês vão comemorar isso. E isso se tornou uma das festas que o povo hebreu, o povo judeu, comemorava e comemora até hoje. Jesus veio para trazer libertação da escravidão, só que agora a escravidão do pecado. O homem se tornou escravo do pecado, cego espiritualmente, para muitos até mortos espiritualmente. Povo cego, povo que não tem direção, guiado por cegos. A tendência dessas pessoas é que elas se afundem cada vez mais na sua cegueira. Por exemplo, eu citei há pouco aqui o devocional de hoje, ele fala sobre idolatria. E, gente, uma pessoa em sã consciência, ela não adora uma imagem, seja representada ou representativa em relação a Deus, em relação a Jesus, em relação a santos e santas e tal. É inadmissível crer num Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, e resumi-lo a uma pequena imagem de madeira, de gesso, de papel, sei lá, e adorar essa imagem achando que está adorando a Deus. Pessoas inteligentes adoram a Deus em espírito e em verdade. Jesus diz que Deus procura a gente assim. Então, ao longo dos anos, as pessoas foram sendo ensinadas por cegos a viver essa cegueira espiritual, a adorar um Deus que não pode fazer nada para eles. Aliás, a Bíblia diz que quem adora esse tipo de imagem e tal, vai se tornar que nem eles, cegos, surdos, ou seja, não pode fazer nada. Quando nós recebemos Jesus e entendemos o sacrifício dele na cruz do Calvário,
como eu sempre digo aqui, algumas coisas têm que começar a mudar dentro de nós. O nosso entendimento tem que se abrir. A gente tem que expandir. A gente tem que crer. A gente tem que começar a viver coisas maiores que Deus tem para nós. Por isso a Bíblia nos ensina coisas que, na verdade, vou mudar de coisas para fatos. A Bíblia relata fatos verdadeiros que nos mostram que realmente Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, voltou ao céu, sentou à direita de Deus, tem todo o poder nos céus e na terra e vai voltar para buscar a sua igreja. Todo cristão, ou todos aqueles que se dizem cristãos, já deveriam ter esse entendimento. Algumas coisas da Bíblia a gente tem que começar a gravar no coração e crer. E para crer é preciso ter uma fé inabalável. Quero ler um texto com você. Você que trouxe a sua Bíblia, livro de João, no capítulo 20. Glória a Deus. É um relato aqui do que aconteceu com Jesus. Ele ressuscitou. Ele está vivo, aleluia. Ele está aqui nessa manhã, inclusive. João capítulo 20, versículo 1. Diz assim, vou ler aqui para a gente ganhar tempo. No primeiro dia da semana, bem cedo, ainda estando escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Versículo 2, então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Versículo 3, Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Versículo 4, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Versículo 5, ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Versículo 6, a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, 7, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas. Versículo 8, depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Versículo 9, eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Versículo 10, os discípulos voltaram para casa. 11, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. 12, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. 13, eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. 14, nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, 15, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. 16, Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. 17, Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, Pai para meu Deus e Deus de vocês. 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe disseram. Pausa aí. Irmãos, por que que Jesus não falou com Pedro e João? Você sabe a resposta? Porque homem, quando fica sabendo de uma coisa, ele fala assim: Jesus ressuscitou. Ele passa para o outro cara e fala assim: ô Pio, Jesus ressuscitou, viu? Ô Eduardo, Jesus ressuscitou. Mulher não.
Mulher, ela, Jesus ressuscitou, aleluia, ele ressuscitou. E mulher assim, que é mais sentimental, amém? Nada contra, mulher é sentimental, o homem é razão. Então Jesus falou com essa mulher. Vamos lá, 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Versículo 20, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Versículo 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. 22, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. 23, se perdoarem os pecados de alguém, então, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Aí Jesus aparece a Tomé, versículo 24, Tomé chamado Dídimo, um dos 12, que ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. 25, os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos das suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. 26, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Uma pausa aqui também. Esse movimento gospel de hoje em dia, né? Ele criou essa questão que para muita gente acha que é assim, poxa, é politicamente errado você chegar em alguém e falar: ô, paz do Senhor, paz seja contigo, paz. Tem igreja que fala graça e paz, paz de Deus, né? Isso é meio crentez. Não, não é crentez. Era isso exatamente o que Jesus falava. E Jesus disse: só fala paz quem tem paz. E eu, como tenho paz, eu falo para todo mundo: paz seja contigo. Amém? Mas aí é pessoal, é questão de fé. Você vai entender daqui a pouco. Volte aí. 27. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. 29, então Jesus lhe disse: por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela assim: você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida? Sim ou não? Fala para ele: então você é feliz. E você não precisa ver para crer, você sabe, Ele está vivo, Ele está aqui nessa manhã. Versículo 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. 31 e último, mas estes foram escritos para quê? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Jesus morreu para trazer vida para mim e para você. Não só para mim e para você, mas para todos. Todos aqueles que creem. Acontece que o diabo ultimamente ele tem trabalhado muito para tirar essa crença, essa fé do coração das pessoas. É interessante isso porque, segundo dados de estatísticas, cresce assustadoramente no mundo o número de pessoas que não acreditam mais em Deus. E é interessante, irmãos, que o inimigo é tão estratégico que ele consegue enganar, tapar, cegar os olhos de principalmente estrelas. Tem muitas estrelas de Hollywood, homens e mulheres,
que já declararam que Deus para ele não é nada. E a maioria das pessoas que admiram esses artistas, elas acabam acreditando no que eles falam. É incrível isso, como grandes personalidades conseguem colocar, impor a sua opinião para que os outros não creiam. Então tem muita gente hoje de Hollywood que não acredita que Deus exista. E é interessante que o inverso disso, eu estava lendo ontem um dos artistas americanos, famoso aí, ele fez vários filmes, eu não vou lembrar do nome dele inteiro, é Mark Hundenberg, uma coisa assim. É um artista novo, 50 e poucos anos, famoso, ganhou muito dinheiro. Ele fez o que poucos fizeram, ele fez o que o Mel Gibson fez, e mais um outro artista lá fez. Disseram o seguinte: nós cremos em Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós entregamos a nossa vida para Ele. O que a indústria cinematográfica de Hollywood fez? Cortou os caras. Eles não conseguem mais produzir filmes, porque existe uma máxima no meio de Hollywood que Deus não existe. Então, por exemplo, tem um dos atores chamado Joe Malkovich. Ele fez alguns filmes, inclusive, eu me lembro um dos filmes dele, ele era um co-ator, participante daquele filme Red, Perigosos, Aposentados e Perigosos, uma coisa assim. Ele disse: eu não acredito nas pessoas, eu não acredito nos humanos, eu não acredito até em carro. Eu não acredito que algo que não tenha alguma evidência como a existência de Deus. Para mim, a evidência que Deus existe é o que falo. Então, como o que falo ninguém prova, eu não creio. Aqui no Brasil, um ator que fez muito sucesso nas novelas, José Wilker, e foi criado dentro de uma família católica, ele disse que tudo que os padres ensinavam nunca trouxeram para ele uma resposta convincente. Uma resposta convincente de quem realmente Deus era para eles, para a humanidade. Aquela artista americana famosa, Angelina Jolie, que é uma pessoa ativista, né? Ela ajuda muitas crianças pela África e tal, adotou crianças como filhos e tal. Ela disse: se Deus existe, existe para algumas pessoas. Para mim, Deus não precisa existir. Não tenho necessidade de um Deus. Ponto. E tem outros tantos aqui no Brasil, o Drauzio Varela, o renomado médico, também diz que ele é ateu desde os 10 anos de idade. O Antônio Fagundes também diz que não acredita em Deus, né? O Brad Pitt, ele diz que não acredita que exista uma força superior. Aquele Dr. House, que tinha uma série antigamente, ele diz: eu não acredito em Deus, ponto. O George Clooney também diz que não acredita em Deus. E o que me chamou a atenção, que eu estava pesquisando sobre isso, aquele ator Morgan Freeman, que eu admiro muito. Inclusive, ele fez papel de Deus naquele Todo-Poderoso. Pois é. Ele disse que eu comecei a formar opinião sobre religião aos 13 anos de idade. Nos 10 anos que se seguiram, eu li a Bíblia e li li livros de grandes outros filósofos. Aí eu cheguei a uma conclusão que teria de olhar mais para o lado científico das coisas. Eu não aceito religiões que prometem o paraíso após a morte. Então, se eu não tivesse a formação que eu tive, como eu admiro, por exemplo, eu citei aqui o Morgan Freeman, pelos filmes que ele fez, eu jamais podia imaginar que um cara desse, com 80 anos de idade, fosse um cara que não acreditasse em Deus. E se eu fosse um fã louco por ele, eu ia falar: também não vou acreditar em Deus, porque o cara que eu admiro não acredita. Por isso que eu citei aqui que o inimigo ele é bem estratégico de pegar pessoas famosas para dizer essas coisas. E a pessoa que não tem conhecimento
A pessoa que não lê Bíblia, ela vai sufocando, a fé dela vai sendo esmagada e ela vai desacreditando. Nós acabamos de ler um texto que relata que Jesus, que foi crucificado numa sexta-feira, 15h, ele entregou o seu espírito. Nós já vimos isso esse ano aqui, formou-se uma grande chuva, negras nuvens fecharam os céus, escureceram o local. Quando ele entrega o seu espírito, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, como diz o texto, e esse véu ele tinha aproximadamente 13, quase 14 metros de altura. Era meio que impossível alguém subir na hora exata e rasgar, ou seja, Deus rasgou de cima para baixo o véu do templo, para que nós tivéssemos acesso a Ele, através do sacrifício de Jesus. E tem gente que não acredita nisso. Tem gente que lê um texto como esse que nós lemos de João 20 e fala, não, isso aí é história para boi dormir. E o pior é que esse número de descrentes está crescendo dentro de igreja. Esse dia desses eu estava num café de pastores, na igreja Quírios, uma vez por mês a gente se reúne lá e tal, e esteve conosco o pastor Luiz Saião. Luiz Saião é um pastor, homem de Deus, está com a saúde debilitada, mas ele já viajou mais de 65 países do mundo. Ele foi um dos que participou da tradução a NVI que nós usamos. Ele foi o representante aqui do Brasil que com outros homens do mundo fizeram essa tradução durante acho que 10 anos. Ou seja, um homem que viaja o mundo e ele estava mostrando alguns dados para a gente interessantes. Ele falou assim, eu não sei se vocês sabiam, mas o país mais evangélico do mundo hoje é a China. A China? Sempre foi os Estados Unidos? Nos Estados Unidos, os dados de estatística são o seguinte: há 20 anos atrás tinha 80% da população que se dizia cristã. Hoje caiu para 55%. Na China tem 147 milhões de cristãos. Mas na China tem 1 bilhão, mas tem 147 milhões de cristãos. É interessante que os dados que ele começou a mostrar, dessas estatísticas, são assustadoras. Estados Unidos, um país que era reconhecido como o país mais evangélico do mundo, perdeu a posição ao longo desses últimos anos e está perdendo. Pesquisas e mais pesquisas lá têm sido feitas e as desculpas são as mais variadas. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, existe uma estatística de 2020, que existe entre 30 e 40 milhões de pessoas que um dia fizeram parte de um hall de membros de uma igreja, mas hoje não estão em igreja nenhuma. Entre 30 e 40 milhões. E os motivos, tanto os americanos, principalmente deles, e alguns brasileiros, os motivos para não ir na igreja, para deixar a sua fé de lado, são os mais variados. Eu vou pontuar alguns que é uma revista, a revista Life, a Lifeway lá dos Estados Unidos, fez essa pesquisa lá e também fizeram aqui no Brasil. Segundo esse levantamento, 59% das pessoas decidiram abandonar a causa do Evangelho ou a casa de Deus por causa de situação de vida, gente que se divorciou, gente que teve nascimento de filhos, morte na família. 37% dos entrevistados alegaram que saíram da igreja desapontados por membros e pastores. 19% diz que estavam ocupados demais para participar das atividades da igreja. 17% disseram que as responsabilidades da casa e a família contribuíram para o afastamento. As desculpas são as mais diversas. A verdade é que aquilo que Jesus falou, está registrado em Mateus 24, nós estamos vivendo isso hoje. Jesus disse que no final dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, e iniquidade a tradução é injustiça, por causa das injustiças que existem no mundo hoje,
E isso, essa expressão injustiça, Jesus disse que o amor de muitos esfriará, e para muita gente, a pessoa está na igreja, ela fala assim, ela recebe uma informação, você vai para a igreja, aí quando você chegar na igreja, você vai ficar rico, você vai ficar famoso, você vai ganhar um carro zero, você vai ganhar uma casona, você vai usar um Rolex, você vai usar uma calça de tal, de grife, um tênisão, você vai trabalhar e vai ganhar uma grana, você vai viajar todo ano para os Estados Unidos. É isso que algumas igrejas ensinam aí. Aí a pessoa vai para a igreja, chega lá, ela vê o Alex, né, sendo abençoado. O Alex já foi esse ano 2 vezes lá para o Nordeste viajar com a família. Toma posse? Olha, tomou posse. E eu estou aqui, ó. O máximo que eu vou é para Carapicuíba. Aí passa mais um tempo, ele olha para aquele irmão ali, o Carlos, né? O Carlos lá, mudou de emprego, tal. Caramba, o cara está indo bem. E eu aqui, todo dia ralando no mesmo lugar. Tem gente que quando começa a ver isso, ele começa a se sentir injustiçado. Deus abençoa ele, mas a mim não me abençoa. E por causa dessa injustiça, ele fala, eu vou sair da igreja, eu vou desistir, porque Deus abençoa todo mundo e não me abençoa. E, infelizmente, a gente está vivendo isso hoje no Brasil. Hoje no Brasil existem igrejas, inclusive, para todo tipo de crença. Para homossexuais, para lésbicas. É só você acessar a internet aí, você vai ver umas loucuras que existe igreja hoje em dia. Existem igrejas que falam exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. E as pessoas não querem ouvir que elas precisam mudar de vida, que elas precisam ser fiel a Deus, que elas precisam amar o próximo, perdoar, ajudar, que elas precisam ter o DNA de Jesus em sua vida. Elas não querem ouvir isso, elas querem ouvir que elas vão ser abençoadas, ricas, famosas. Para você ter uma ideia, tem igreja hoje, tá? Nada contra, você já deve ter ouvido falar, eu não vou falar nenhuma novidade, tem igreja hoje que tem área VIP, né? Igreja grande, ela tem área VIP, porque o cara é artista, ele não pode estar no meio da ralé, ele é artista, senão vai todo mundo pedir autógrafo para ele, e o povo é besta mesmo. Sabe? No meio do culto é capaz de falar, vamos tirar uma selfie, né? Infelizmente, existe o lado bom, mas existe o lado ruim, porque povo é povo em qualquer lugar do mundo, mesmo igreja grande tem povo lá também. Então hoje em dia, as igrejas elas estão ensinando o básico do básico da Bíblia. Você precisa receber Jesus como Salvador, senão você vai para o inferno e tal. E daí para frente, Deus vai te tornar um campeão, vencedor, você vai ganhar, você vai fazer, você vai ser o cara. E se você ler a Bíblia, não é bem assim que funciona. Felizmente, hoje existe uma máxima no meio esses que se sentiram injustiçados, esses que se desviaram, esses que abandonaram a sua fé em Cristo Jesus. Existe uma máxima entre eles, isso pesquisa, tá, gente? Não é pesquisa que foi feita com essas pessoas. Elas dizem o seguinte: geralmente eu não gosto que me digam o que eu devo fazer. Tá? É óbvio que existem igrejas controladoras que querem controlar o membro, e tem gente que gosta de ser controlada e tal, enfim. Mas a gente ensina o caminho que a pessoa deve andar. É o que a gente faz aqui na igreja. A gente ensina a Bíblia. Olha, cuidado, o pecado destrói, o pecado te afasta de Deus. Cuidado com a tua vida financeira para você não achar que você é o bom da boca. Muita gente que enriqueceu saiu da presença de Deus, porque se achou já senhor de si, não preciso mais de Deus, tá? Toma cuidado com as coisas que você fala, toma cuidado com as coisas que você faz, isso vai refletir na tua vida lá na frente, e isso está descrito na Bíblia. Ou seja, a gente ensina, a gente fala sobre tudo. Como disse me permita aqui o pastor Fernando e a Isabel, num curso de casais aqui, eles estão ministrando um curso para alguns casais e, claro, baseado na Bíblia, existem alguns confrontos.
Confrontos do sentido figurado, ensinos bíblicos que as pessoas falam, não, eu não aceito isso. Bom, se você não aceita, é um direito seu, só que está escrito na Bíblia, você tem que aprender a viver isso. Aí a pessoa, ela fala o seguinte, eu vou me afastar, porque eu não quero que ninguém fique falando o que eu devo fazer. Enfim, a maioria dos cristãos, eles não estão hoje acreditando tanto nessa questão de vida eterna, de viver a eternidade na presença de Deus, né? Tem gente crendo que o inferno é aqui, e fazer o quê? Acabou essa vida, acabou, então eu tenho que aproveitar, curtir. E entenda o que eu vou falar aqui, tá, irmãos? Em nome de Jesus, tá? Esse sentido da Páscoa está sendo sufocado por essas outras questões da vida do mundo. Páscoa, poxa, se os hebreus se reuniam, iam de todas as cidades onde eles tomaram, iam para Jerusalém, eles iam lá, se reuniam, passavam às vezes dias, comemorando a Páscoa, lembrando o que Jesus fez por ele, o que Deus havia feito pela geração passada deles. Porque se Deus não tivesse atendido às orações dos seus antepassados, eles estariam ainda presos. Então eles comemoravam para lembrar, olha, nós estamos aqui, eles chamavam os filhos, reuniam as famílias, estamos aqui, porque um dia lá atrás o pessoal da nossa família, eles eram escravos. Mas Deus, o Deus que a gente serve é tão bom, tão maravilhoso, que Ele enviou um libertador, e Ele agiu, Ele fez milagres, Ele fez maravilhas, Ele libertou os nossos antepassados, e agora a gente está aqui morando nessa casa, com essa terra, plantando aqui, vivendo, porque Deus teve misericórdia de nós. Sabe o que aconteceu, filhos? Nós passamos da escravidão para a liberdade. Olha que coisa maravilhosa, olha que Deus bom. Era para, nessa Páscoa agora, todos os cristãos, os que se dizem cristãos, estão na igreja. Mas é que eu não posso perder um final de semana prolongado, né? Poxa. Repito aqui o que eu disse quinta, nada contra. Quem foi viajar, Deus abençoe, boa viagem, boa ida e boa volta. A minha questão é o seguinte, é Páscoa. Jesus ressuscitou. Eu vou para a igreja para bater palma até estralar minha mão, porque Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Eu era um escravo do pecado. Eu era um sério candidato a ir para o inferno. Ele teve misericórdia de mim, Ele estendeu a mão, Ele me tirou de um charco de lodo, Ele me purificou através do seu sangue, me colocou num lugar de honra, Ele me capacitou, Ele derramou do seu Espírito sobre a minha vida, e Ele não está mais morto, Ele está vivo, Ele tem todo o poder, Ele anda comigo toda hora. Puxa vida, então eu vou para a igreja porque eu vou comemorar a Páscoa. Mas, como disse um ex-pastor esses dias, um ex-pastor, né, que também tinha uma certa... ele influenciava, tinha uma certa influência sobre muitos jovens que gostavam dele, músico, né, cantor, tal, e pastor, né, enfim, ele pirou. Dia desses ele disse numa entrevista que ele largou a igreja, porque esse negócio de igreja é tudo enganação, que é tudo papo furado e tal. E entre as besteiras que ele falou, ele disse assim, eu não pedi para ninguém morrer no meu lugar. Um cara que recebeu Jesus, que conheceu Jesus, que estava servindo a Jesus, que estava ganhando dinheiro nas costas do Evangelho de Jesus Cristo, de repente. E é exatamente isso que a gente está vivendo hoje. Tem pessoas... Vou falar de nós aqui, gente que foi dessa igreja aqui no passado, algumas, não muitas, estão desviadas. Não quer saber de Jesus mais. Um dia estiveram aqui sentadas, bateram palmas, glorificaram, adoraram, mas um belo dia acharam o seguinte, não,
eu não gosto desse irmão, não gosto dessa irmã, não gostei do que o pastor falou, sabe? Tal, eu não gostei daquele outro trabalho, eu não gostei, então eu vou sair. E infelizmente muita gente hoje não está mais distinguindo o que é ter fé em Jesus. E o interessante disso tudo, eu estou encerrando aqui, é que em Hebreus capítulo 6, acompanha aqui no telão, Hebreus capítulo 6, versículo 4, presta atenção nesse texto. Diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Versículo 5, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Versículo 6, e caíram. Olha o que o texto diz, não sou eu, é a Bíblia. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-se à desonra pública. Traduzindo em miúdos, o cara era crente, tocava, cantava, tal, e um belo dia alguém para falar: você não era crente? Não, esse negócio de crente é besteira. Aí meus olhos se abriram. Esse negócio de pastor, igreja, pedindo dinheiro, os caras pedem dinheiro, os caras fazem isso, os caras andam com carrão, os caras andam com relojão, com tênisão, com as calças, camisas bonitas, de marca, os caras... Tem um monte assim de pastor assim, tá? Tem um monte, principalmente de igrejas grandes por aí. E um dia esses haverão de dar conta diante de Deus o que fizeram com o dinheiro que foi entregue na igreja. Agora, o dinheiro que é entregue na igreja, quando você entrega aqui sua oferta, seu dízimo, você entrega para Deus. O que fazem com o dinheiro é problema de quem faz. Faça a sua parte. Só que tem gente que fala assim: não, eu não gostei disso, aquilo, tem esses caras aí, tá tudo mentiroso, eu vou sair e tal. Gente que está crucificando de novo Jesus Cristo, inclusive sujeitando ele à desonra, está desonrando esse Deus que um dia ele disse que servia. A que ponto chega a mente humana? Por último aqui, um texto de 2 João capítulo 1, versículo 9. Diz aqui que todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. O que João quis dizer com isso? É que hoje, você tem a Bíblia, você lê a Bíblia. A Bíblia é a palavra escrita de Deus. Amém? Como eu já disse várias vezes, eu vou repetir o que eu creio. Eu creio na palavra que está escrita nesses livros aqui. Eu, Diego. Se você crê, glória a Deus. Eu não posso agora ir além e começar a colocar em xeque. Ah, mas Jonas não foi engolido por um grande peixe. Ninguém ia resistir dentro de um grande peixe. Que grande peixe que é esse? Uma baleia? Por isso que todo mundo faz essa figura, né? Essa imaginação. Era um grande peixe. O único grande peixe que eu conheço é a baleia. Que nós conhecemos. Mas vai para o fundo do oceano e vê o que tem de peixe enorme lá. Inclusive no livro de Jó fala sobre um que é um monstro. Ou seja, eu não acredito nisso. Jesus morreu, aí ele ressuscitou. Não, eu não acredito nisso. O negócio de Jesus ressuscitar, está meio mal explicada essa história aí. Bom, o texto da palavra diz que mais de 500 pessoas viram Jesus vivo. O mesmo que estava na cruz, que entregou o seu espírito, viram ele vivo. Tomé, como a gente leu aqui, ele falou assim: eu não vou acreditar não. Maria, quando viu Jesus, Jesus, nem quis saber de buraco na mão, furo do lado, Jesus, eu vou falar para todo mundo. Saiu falando para todo mundo. Os discípulos lá não acreditaram, e ela: não, mas ele está vivo, eu vi, ele está vivo e tal, e Jesus. Tomé não, Tomé falou: eu não. Eu só vou acreditar em Jesus se eu botar o dedo na ferida. E o interessante é que o texto diz que a casa estava fechada e Jesus passa pela parede e entra. Isso é fantasma. Isso eu não acredito. Então, tem muita gente indo além do ensino de Cristo. Então, João disse assim:
Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Ou seja, meus irmãos, estamos aqui hoje comemorando a Páscoa. As irmãs prepararam aí um pirulito, né, de chocolate para dar para as crianças. Criança, tá, irmãos? Criança. Não adianta você querer ir lá agora, Gugu, não vou dar para você. É só para criança, tá? Enfim. Velhinho também não. Principalmente da quarta idade, né? Da terceira idade. Enfim. Mas elas estão sendo ensinadas lá hoje. Por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Você que tem filho pequeno, quando você chegar na sua casa, você fala para ele, o que você aprendeu hoje lá? Pergunta para ele. E reforça o que você está aprendendo aqui hoje. Por isso que nós cristãos precisamos ter uma fé inabalável. Podem falar o que quiserem. Eu já disse aqui, eu tenho um amigo meu que foi pastor também. Cara, um crânio. Conhecedor da Bíblia como poucos. O cara é um crânio. Amigo, um belo dia ele me chama e fala assim, eu queria conversar contigo porque, eu já falei isso aqui, só vou repetir. Quero conversar contigo porque eu saí da câmera aí, tá? Eu estou aqui desse lado, ó. Eu tô aqui, isso, obrigado. Ele disse assim, Jesus não é Deus. Não entendi, como assim? Não, Jesus não é Deus. A gente teve enganado a vida toda. A gente não, você, né? Que para mim Jesus continua sendo Deus. Não, mas ele não é Deus. Sabe, existe uma religião aí, e agora eu estou participando dela, e essa religião ela ensina, baseada até na Bíblia. Eu falei, não acredito. Na Bíblia, na Bíblia. Porque veja, está escrito, mas e o que está escrito, por exemplo, lá no livro de João? Que ele estava com Deus, que ele era Deus, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, viveu aqui como nós, não pecou, morreu, ressuscitou e voltou à presença do Pai e sentou-se à direita do Pai. Não está escrito isso na Bíblia. Não, mas veja bem, é que a tradução, eu falei, pera um pouquinho, meu. Você está de brincadeira comigo, né? Não, mas tem um outro texto. Não, mas e aquele texto que João também fala sobre Emanuel? O que quer dizer Emanuel? Qual é a tradução de Emanuel? Ele falou, é Deus conosco. Caramba, pelo menos alguma coisa nós concordamos. Se a Bíblia está falando que Emanuel é Deus conosco, você está entendendo? Deus conosco. Não, mas não é bem assim. Eu falei, meu irmão, a gente é amigo, vamos continuar sendo amigo, vou continuar orando por você, mas daqui para frente, cara, religião aí, essa religião que você está falando, fica com ela. Aí ele ainda falou assim, não, um dia você vai entender. Eu falei, não, eu nunca vou entender. Eu nunca vou deixar de crer que Jesus é o Senhor, é o Salvador, é Deus comigo aqui, anda comigo. Eu não vou deixar de crer nisso. Pode falar o que você quiser. Ainda falei para ele, quer dizer então que meu pai, os pregadores do passado, o Billy Graham, coitado do Billy Graham, ganhou 2,5 milhões de pessoas para Cristo. Ele estava errado. Você está de brincadeira comigo, né? É o que a gente está vivendo hoje, irmãos. E as pessoas que não lê Bíblia, que não ora, que não tem uma fé assim inabalável, elas estão sucumbindo. Não, eu não preciso orar. Eu vou ler Bíblia para quê? Eu não entendo. Eu vou para o culto, mas hoje não tem problema, eu não vou para o culto, eu vou outro dia. Tem gente que está sucumbindo, tem gente que está. Mas uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã. A minha oração é que você tenha uma fé inabalável. Que fé inabalável é essa? Jesus nasceu. Jesus viveu aqui. Jesus morreu. Jesus ressuscitou
ressuscitou. Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja lavada e remida pelo seu sangue. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele é o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Aleluia. Aleluia.